Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul Cruzeiro. Estamos chegando para mais um comentário do dia, né? A gente comenta aí assuntos que bombaram ontem em relação ao Cruzeiro, né? E dá aqui a nossa opinião. Vamos falar hoje sobre dois assuntos, né? Tem a questão do STJD, Cruzeiro vai recorrer contra a perda de mandos de campo, e também quero trazer aqui uma questão sobre o atacante Raniel, né? Um cara sempre cogitado, porque ele é muito querido pela torcida do Cruzeiro. Eu vou falar sobre ele, que rescindiu ontem, tá bom? Muita gente me perguntando, Raniel seria uma boa? Eu vou responder a minha opinião daqui a pouco, tá bom? Então, primeiro, dá essa moral aí pra gente, deixar o like, quem gostar aí do nosso conteúdo, se você acompanha nosso canal, chegou até aqui, deixa o like, compartilha nosso vídeo, e se você não é inscrito ainda, se inscreve para concorrer, ó, não dá mole não, camisa 2023, totalmente grátis aqui no canal, sorteio aí, assim que a gente bater os 23 mil inscritos, é a nossa nova meta. Então é só você se inscrever aí no link que está aí na descrição, colocar lá seu nome e telefone. Vamos embora para um comentário do dia. Bom, o Cruzeiro teve seu efeito suspensivo negado no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais em relação à perda de 2 mandos de campo no jogo contra o clube de Vespasiano, né, por incidentes ocorridos naquele jogo. Eu já comentei sobre isso aqui, já trouxe no comentário do dia, já trouxe nas lives, é um absurdo, né? A súmula não cita, ninguém viu, eu que estava no estádio vi, né? Mas assim, ninguém do TJD ou da arbitragem, ou da comissão, ou da federação, nem as câmeras do estádio, nem ninguém viu os milhares de objetos arremessados pelo torcedor do Vespasiano, dos quais, para cada um que atingiu o campo, 100 atingiram a cabeça do torcedor do Cruzeiro que estava no andar de baixo ali da Rua Ismênia. Bom, então isso já é por si só uma aberração, né? Pode-se dizer assim. Eu já tinha falado que eu estava receoso que o Cruzeiro ia ser punido nesse caso, porque foi um volume de objetos grande atirado. Agora, o que é estranho nesse caso todo é o efeito suspensivo ser negado. Quem acompanha futebol há mais tempo sabe que essa situação do efeito suspensivo é extremamente normal, né? Isso acontece quase sempre, então me causa grande estranheza um efeito suspensivo ser negado. Efeito suspensivo, porque o efeito suspensivo ele não tira a punição, né? Ele apenas aguarda o julgamento do plenário, né? São mais juízes, né? Vamos dizer dessa forma, para julgarem, né? Então, o Cruzeiro teve um efeito suspensivo negado, a princípio teria que cumprir aí a perda de 2 mandos, talvez ainda se classificar a final nesse Campeonato Mineiro, mas então vai recorrer ao STJD tentando diminuir. A grande questão é o seguinte, se o torcedor não entender, né, que isso prejudica o clube e parar com isso, né, nós sabemos que o Cruzeiro é perseguido. Vou dizer com todas as palavras aqui, o Cruzeiro é perseguido por arbitragem, o Cruzeiro é perseguido por federação, o Cruzeiro é perseguido por um monte de gente. Inveja, recalque. Né? Estamos falando do maior campeão do Brasil contra clubes que não têm expressão nenhuma. Mas tudo bem, o Cruzeiro é perseguido, né? E se o torcedor continuar, quando você é perseguido, se você continua dando motivo, razão, né, para essa perseguição, ela fica pior. Então, se o torcedor não entender isso e não parar com certo tipo de atitude, isso vai ser comum. Né? E o Cruzeiro, que já tem dificuldades em ter casa, vai ficar mais distante ainda. Né? Eu digo isso por quê? Porque o incidente se repetiu no jogo contra o Pouso Alegre e se repetiu no jogo posterior. Né? Então, os árbitros ficam relatando, né? Ficam relatando isso, tem um gosto danado de relatar isso, e dão motivo, e o torcedor está dando motivo para perseguir o Cruzeiro. Né? Vamos parar com isso, pessoal. Vamos pôr a mão na consciência. Bom, segundo assunto, todo mundo me perguntando se Raniel seria uma boa para o Cruzeiro. Cara, e eu pensei muito sobre o assunto. O Raniel é um cara muito querido por mim e por boa parte da torcida. Por quê? Bom, primeiro porque é um cara que tem uma história de superação, duas, aliás, né? Teve uma com o filho e teve uma também com problemas pessoais, vamos dizer assim, né? Dependência química de álcool. Então, o Raniel é um cara que tem uma história de superação e devido ao apoio que recebeu do Cruzeiro, né, nesse segundo episódio,
que eu citei aqui, que na verdade foi o primeiro, ele é um cara que já deu várias declarações que tem grande gratidão e carinho pelo Cruzeiro, que jamais faria algo que pudesse prejudicar o Cruzeiro. Talvez seja, dentro do conhecimento que eu tenho, talvez um dos únicos, né, dos poucos aí que não criaram muitos problemas na justiça, né, tentando prejudicar o Cruzeiro. E ele falou, deu declarações que jamais faria isso. Pode mudar. O senhor Lucas Silva, né, quando foi ver, tinha um processo até em segredo. E o Raniel é um cara que tem muita gratidão, muita identificação com o Cruzeiro e com o seu torcedor. Bom, Raniel quase foi negociado com o clube mexicano no início do ano. Foi chamado, né, ele voltou de empréstimo do Vasco, foi chamado para fazer a pré-temporada no Santos, mas não agradou o técnico. Não agradou o técnico do Santos, estava tendo poucas oportunidades, quase foi negociado para ir para o México e ficava lá com poucas oportunidades. Bom, ontem o Raniel conseguiu lá um acordo, né, e anunciou, né, sua rescisão com o Santos. O contrato iria até o final do ano. E muita gente me perguntando, Raniel seria uma boa? Raniel seria uma boa? Acho que o pessoal me pergunta isso justamente porque sabe que eu tenho aversão a ex-jogadores do Cruzeiro, né, principalmente em uma determinada fase. E acho que o pessoal pergunta para ver, né? Você tem aversão quando fala em William Bigode, quando fala em... Agora não falam em Egídio mais, né? Tentou arregaçar a gente aí, mas até poucos dias falavam em Egídio também, né? Falavam aí de jogadores do Cruzeiro. Até alguns dias atrás, até Egídio era cogitado, né? Um cara que quer destruir o Cruzeiro. Bom, então, muita gente, sabendo dessa versão, me perguntou do Raniel. Pensei bastante de ontem para hoje e eu acho que o Raniel seria uma boa, sim. Né? Por vários motivos, eu vou apresentar aqui quais eles. Primeiro que o Raniel ainda é novo. O Raniel tem 26 anos, né? Surgiu muito novo no Cruzeiro. A gente tem a impressão, quando se fala em Raniel, que ele é mais velho, né? Mas tem 26 anos, um cara ainda novo, tá? O Raniel, não posso dizer que foi mal na temporada passada. Ele fez 15 gols em 45 jogos pelo Vasco. E na Série B, ele entregou 10 gols em 31 jogos. Uma média de um gol a cada 3 jogos, que é uma média boa para uma média normal. Normal para boa aí para um atacante. Então, essa é a primeira questão. O Raniel vem de uma temporada, vou dizer, não é uma temporada brilhante, mas é uma temporada satisfatória aí nos números. Bom, segunda questão, inconstante, né? Era aquilo. O Raniel ia muito mal 2 jogos, estourava um jogo. Ainda inconstante. Bom, Raniel é um atacante que eu acho que, pelas suas características, se enquadraria muito bem no time do Cruzeiro. Raniel é um atacante que, apesar do seu posicionamento original, se movimenta muito. Se você pegar o mapa de Carlos Daniel, você vai ver que o Raniel está em todas as partes do campo. É um cara que se movimenta muito mesmo. Você pegar o mapa da Série B dele ano passado, deixa eu ver se eu tenho para colocar aqui rapidinho. Peraí. Eu acho que eu tenho para colocar ele aqui rapidinho. Você vai ver que é um atacante de muita movimentação. Aqui, ó. Aqui, ó. Um atacante de muita... Olha aí. Um atacante de muita... Olha como ele se movimenta o campo todo, né? Atacante aí de muita movimentação. Como vocês podem ver. Né? Cai pelos lados. Não é aquele cara que fica lá paradão, esperando a bola, não. Eu acho que se encaixaria muito bem aí no time do Cruzeiro. E o terceiro ponto, né, que eu analisei é que o Raniel é um cara que tem identificação com o Cruzeiro e eu tenho certeza que teria muita vontade, né? E isso está faltando demais à equipe do Cruzeiro. O torcedor está bravo, o torcedor está preocupado. Por que o torcedor... É uma coisa simples de se pensar, né? Por que o torcedor, ano passado, quando o Cruzeiro sofreu uma derrota de 3-0 para o time de Vespasiano, o torcedor estava apoiando? Não estava preocupado, nem revoltado, nem xingando. Por que, quando o Cruzeiro foi eliminado dentro de casa para o Fluminense, o torcedor estava apoiando? Porque o torcedor via vontade, o torcedor via raça, o torcedor via que aquele time queria, mas não conseguia. E o torcedor não está vendo isso nessa equipe. E isso que está preocupando o torcedor. Eu acho que o Raniel poderia ajudar muito nisso aí. Bom, pessoal, era isso, né? Por isso, abro uma exceção na minha repulsa, né? Vamos dizer assim, a ex-jogadores do Cruzeiro. Né? Abro uma exceção para o Raniel e eu acho que seria uma boa sim. Deixa aí nos comentários você também, se você acha que o Raniel seria
né, uma boa aí pro Cruzeiro, tá bom? Quero muito ver a opinião de vocês, porque é um assunto que divide muitas opiniões, beleza? Vamos lá, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para concorrer no sorteio da camisa. Mais tarde tem live. Até amanhã. Eu fui. Até mais tarde.